retomamos a sessão às 9h54, iremos retomar o item 10. Bom, conforme o questionamento da outra empresa e aceito pela comissão, iremos apresentar o item 10 novamente com a importação de todos os arquivos, tá? Então, o item 10 é a importação automática de nota fiscal eletrônica, NFC e CT associadas ao contribuinte. Tá? Nesse caso das notas fiscais, também a importação automática será feita via integração, né, de sistemas, mas o sistema também aceita fazer a importação aqui das notas fiscais por arquivo. Então, a NFE 123. Então, a importação do arquivo documento fiscal importado com sucesso. Esse é o tipo de documento, você tem que indicar o tipo de documento para fazer importação. Eu estava importando outro tipo de arquivo, né? Ele dá a mensagem, mas ele não atualiza ali no Isso. seu modo histórico, né? Exatamente. Mas é fácil de colocar até uma mensagem também, né? E, ó, documento documento fiscal inválido, importado com sucesso, mas ele não aparece no histórico de documento. porque não é o tipo de arquivo. Então, item 10, ok? Fez a importação, só não aparece no histórico, tá? Ele não está mostrando no histórico, mas a gente tem como verificar alguma informação dessa que foi importada para validar que foi de fato importado? Porque o histórico, tudo bem, se ele não atualizou ali, ok, mas se a informação subiu. Deixa eu ver se eu consigo validar aqui, não precisa. Tudo é um ambiente mesmo de apresentação, né? Mas a gente vai ver se consegue também. Tá. Esse eu não vou conseguir te mostrar no sistema. É um módulo de apresentação. Isso aqui a gente atendeu parcial, né? A gente fez a importação, mas não deu para mostrar o arquivo. A gente coloca aqui, né? Pode colocar isso. Porque aqui eu acho que tem sim ou não, né? Não tem parcial. Nesse caso, Krishna, como que a gente faz? Porque aqui é sim ou não, não tem um parcial. Sim. Eu acho que vocês podem não colocar nem sim nem não, e na observação Tá. colocar entendeu parcial, rendimento parcial, Ok. tá bom? Ok. E aí o 8 então, né? O 8. Nós vamos entrar. Perfeito. O item 8, a importação do PGDAS, defisa Simples Nacional. Já foi enviado no defis, né? Agora aqui o PGDAS. Isso, agora aqui o... Não, foi o né? Isso. Defis, ó. Defis. Aí eu faço a importação dele aqui. Enviando o arquivo. E o arquivo defis foi enviado aqui, ó. Entregue. Ok. 19 de 3. Ok. Bom, retomando o item 12, o cálculo automatizado do valor adicionado fiscal VAF. Isso, então aqui é o valor VAF, cálculo, e aí eu fiz o recalcular VAF aqui, né?
processou conforme as informações enviadas, tá? Então, VAP, o cálculo automatizado. Então, após subir as informações, ele calcula e ele aparece a atualização. Tudo bem nesse item? Podemos seguir? Então, 11, só um minutinho, Claro. A exibição consolidada das movimentações fiscais por contribuinte. Ela foi Ela já selecionando, lá. ela foi Isso. selecionando e mostrando já É, 11 durante. E aí ela mostrou 12 no cálculo. Ok, o cálculo. Tranquilo. ó, o item 11 é nas movimentações e por contribuinte vai selecionar qual contribuinte vai analisar, ok? Item 11. Só para não ficar dúvida É. nenhuma. Ok. Então vamos para o item 13. Identificação de divergências que impactam o VAF. VAP, as divergências eu mostro aqui. Total, qual é o status, se é crítica, alta, média ou baixa. Traz aqui as divergências identificadas. Também é possível exportar, né, para Excel, PDF, impressão. Isso. Tudo bem? Ok. Seguimos para o item 14, exibição do histórico de VAF por exercício, mínimo nos últimos 5 anos. Doze. 14. Então, aqui no histórico, tá? No histórico VAP, eu trago aqui as informações dos últimos 5 anos. Passando mal, você Evolução. consegue ver também o gosto da situação, né? Mais Exato. preciso. E uma tabela comparativa por exercício, tá? O VAP, avaliação, quantidade de contribuintes, PM e tendência. E caso o município queira também a exportação para impressão, esse tipo de coisa, também é possível, como tem nas outras cidades. Ok. Item 15, consulta do índice de participação dos municípios IPM atualizado. Isso, aqui no histórico tem o IPM, a consulta, né? O atual provisório, o IPM definitivo de 2024, qual a posição no Estado, né? A posição do município no Estado e as melhorias. Então, aqui também traz o teste, né? Do ampliamento e o histórico dos últimos 5 anos, com informação também do gráfico. Item 16, geração automática do relatório de campo municipal modelos 1A e B. Isso, no histórico tem o relatório, né, da DIPAN, geração dos 3 modelos, então eu seleciono qual modelo que eu quero visualizar. Clica de novo para ver tudo. Isso, o modelo 1A e B, qual o ano que eu quero visualizar, então esse aqui eu vou visualizar esse relatório, ele dá uma prévia aqui, né, e é possível imprimir também. Exportar em CSV, Excel ou PDF. No outro modelo, eu consigo visualizar o relatório e fazer a exportação dele também nas 3 opções. E no B, também eu consigo visualizar antes de imprimir e fazer a exportação. Item 17, parametrização do ano base de apuração. Tá, aqui, em geral, eu tenho a parametrização do ano base, tá? Então, quando eu subo lá as informações, eu aplico, calcular e ele traz aqui para mim qual é o histórico, tá? Das alterações. Item 18, o módulo para recepção de RFD via portal próprio e upload. Isso, portal próprio, aqui, a RFD eu fiz, né? O upload foi um dos primeiros itens lá. Então, esse é módulo de recepção RFD, portal próprio para upload. Então, esse é o portal próprio e é possível também fazer aqui via portal fiscal. Item 19, geração de protocolo oficial de entrega IFD e SPED. Isso. Aqui, ó, quando eu fiz a importação da EFD, ele criou aqui um número de protocolo também, né? Foi quando eu faço a importação do arquivo, ele já cria aqui o número de protocolo. Item
Item 20, listagem de FD recebidas com status de situação entregue, pendente ou inválido. Isso, é esse aqui. Ah, esse é aquele que eu poderia estar verificando outro tipo de Ah, status. ok, Não vai ter o inválido aqui, mas dá pra ver que tem uma diferença ali. Isso aí ele é só o entregue. Mas tinha aqui os É porque eu FDs. subi mais arquivos e ele ficou no histórico, entendeu? Ah, então. Então eu consigo demonstrar aqui só o status de entrega. Ok? Mas tinha ontem, né? Esse por mais arquivo. Porque tem outra tela, tem algum outro status, né? Isso. Aquele do Esse. crítico dá pra mostrar, né? Que tem também, né? É do mesmo caso. Dados de urgência, críticas. É, tem crítico, tudo é o mesmo modelo. Tá. Seguindo então para o Item 21. Confronto automático, expede declarações entregues. confronto, é aqui em análise, expede declaração, itens analisados, itens conformes e divergentes. Então tem aqui o valor do SPED, o valor da declaração, qual é o tipo e em qual status que está. Como é que Do vocês mesmo vão jeito, fazer? o status, se tivesse divergente, ficaria naquele. Isso. Dessa forma. Exatamente, é a mesma coisa. Aqui não subiu o arquivo errado. Item 23. Emissão de ofícios automáticos para contribuintes omissos. 22. Opa, perdão. Emissão de alertas automáticos para omissão de declarações. Isso, aqui no fiscal vai ter os alertas. Então, qual é o tipo do. Não tem nenhum alerta aí. A gente está colocando, mas não tem nenhum arquivo de Nenhuma alerta. informação. Né? Nenhuma informação nessa base aí. Se quiserem colocar como observação, É, porque tem a aqui tem funcionalidade, uma mas não tem o funcionalidade da- Aí tem que demonstrar, né? alerta comissão. Eu acho que o ideal seria, né? Demonstrar. Porque tem o campo lá, mas não tem de fato a emissão do alerta. Vocês conseguem demonstrar? Tem aqui. Não tem a informação na base, mas tem a funcionalidade de emissão de alertas. Tá. Quando você clica, ele aparece até seria um tipo de alerta. Aí fica a critério de vocês, tá? Se atende ou não, ou parcial também. Por hora a gente vai colocar como uma observação aqui, tá? Porque na verdade o que o texto diz é a emissão de alertas automáticos. Então ali tem a tela, mas não tem nenhum alerta para a gente visualizar o fato dele, tá? Mas aí a gente coloca uma observação aqui. Tudo bem, não tem problema. A gente sabe que tem funcionalidade, então isso não vai ser um impedimento futuro, tá? Item 23. A emissão de ofícios automáticos para contribuintes omissos. Tá, aqui tem o ofício, né, emissão de ofícios, por contribuinte omisso, desculpa. E aqui está os ofícios emitidos, pendente, respondido, enviado, ok? E aqui tem o número do ofício, o protocolo, contribuinte e assunto. Esses ofícios eles são customizados. São Sim. customizados. Isso, mais pra frente vai ter a opção de eu demonstrar. Ok. Demonstrar o envio. Demonstrar o envio também. Item 24. Exibição da lista de contribuintes com divergências críticas. Exibição da lista de contribuintes com divergências críticas. Aqui. Quais são quanto total de contribuintes, crítica, alta, média e baixa. E a lista dos contribuintes. Dando poder exportar, imprimir, todas essas funcionalidades. Caso o município entenda também algum tipo de importação dessa lista com uma outra
E para fazer o confronto também é possível. Tá? O item 25, função de reprocessamento do VAF após correção de inconsistências. Isso é uma VAF, né? O processamento do VAF aqui é uma outra funcionalidade. O contribuinte, CNPJ, exercício, entradas e o valor do VAF. É possível reprocessar aqui, confirmar e fazer o recalque. Item 26, identificação de CFOPs mais relevantes e seus impactos no VAF. Como não tem novas, né, informações, ele vai trazer as mesmas informações da tela. Tá? Aqui o confronto de CFOPs. Identificação de CFOPs mais relevantes e seus impactos no VAF. Isso aqui, CFOP. Aqui o gráfico traz qual é o CFOP e o impacto que ele traz, né? O dash para a análise do CFOP e o detalhamento de cada um. Qual é o impacto, a porcentagem, a quantidade de documentos. Item 27, geração de relatórios CFOPs, nota fiscal, contribuinte. CFOP, então aqui, geração de relatório, possibilitando fazer o filtro CFOP, contribuinte e a exportação, CSV, Excel ou PDF. Também é parametrizado. Também, caso queira todas as colunas, queira mais informações. E as notas fiscais? Tá? O CFOP? Naquele PDF que vocês exibiram, se puder voltar para ele. Entendendo a nota fiscal? Aqui, o CFOP, o número da nota, série, contribuinte, CNPJ, data, valor, se é entrada, saída. Perfeito? No PDF ele também saiu, né, o senhor, esse número da nota? Sim, aqui. Desculpa, esse é o PDF? Isso. Isso, esse é o PDF. Desculpa. Aqui no sistema. Caso eu queira também, a gente pode Tá. colocar o número. CFOP, Os nota números, né? fiscal. Nota fiscal, número. Também isso É aí. que eu fiquei a impressão de que parece que tinha aberto um outro documento do Não. lado, eu imaginei que É aquele porque- fosse o PDF. Quando eu trago aqui para baixar em PDF, ele Ah, traz. ok. Tá lá o número da nota. É. Uma observação, claramente isso aí são valores, são dados fictícios. 28. 28. Relatório comparativo de VAF provisório e VAF definitivo. Isso, ainda aqui no VAF, provisório e definitivo. Traz aqui o VAF, provisório, definitivo, a diferença e a variação. E aqui uma tabela, né, com os dados apurados em princípio. Também podemos exportar também. Também, caso o município tenha interesse em outros tipos de relatórios, né, é possível realizar o desenvolvimento, você tendo as informações. Tá. O relatório é algo bem básico mesmo dentro do desenvolvimento mesmo do software. Vocês tinham comentado, né, a respeito dessa questão dos dados. Tudo isso tem que ser solicitado para o desenvolvimento. A gente não consegue escolher qual é o campo que a gente quer na hora de gerar o relatório. Os próprios fiscais. Solicita para a empresa desenvolver baseado nos Isso, a dados que a necessidade gente de quer. vocês e os dados, né, que vocês têm maior interesse também, é possível fazer assim. Tá. Não, a minha pergunta é só assim, eu não consigo eu mesmo selecionar na hora de gerar o relatório quais os dados que eu quero. Eu sempre que precisar o relatório Não, caso diferente. queira, a gente pode incluir até um filtro. Ah, legal. E aí monta-se, né, de acordo com o Uhum. filtro, as posições e sai o relatório. Beleza. Só uma busca igual o planilha de Excel, você cria o filtro lá, é bem básico dentro do desenvolvimento mesmo. Legal. Não, ok. O mais- Desculpa fugir um pouco ainda. Mas é importante você citar isso, porque o nosso sistema ele não é engessado, né? Então é possível realizar algumas modificações, parametrizações, de acordo com a necessidade de vocês também. Legal. O item 29, projeção automática de impacto financeiro por variação do VAF. Aqui no VAF, eu tenho o botão projeção, então eu vou
consigo trazer aqui, fazer uma variação conforme a porcentagem aqui, com o VAF atual, projetado, o tempo projetado e o impacto na receita. Passando aqui também é possível visualizar algumas informações. Então, aqui é a projeção, simulação da variação do VAF. Essa projeção ela é por percentual, né? Isso. Tá. Vocês têm ideia de ser de outra maneira? Percentual? Eu acho que baseado no histórico anual, fazendo um histórico dos anos anteriores, fazer uma projeção de VAF. Eu acredito que aqui no histórico do VAF, né, ele traz uma Então, projeção. Mas aí ele traz o histórico e não a projeção baseado no uso dos anos, né? A gente consegue jogar esse dashboard para estar fazendo com relação à porcentagem nessa tela. De acordo com os Mas aí, anos, né? projeção é futuro, não, histórico é passado. São coisas diferentes. Não, mas, já faz. mas aí é isso, né? Na verdade ele faz por percentual, né? E aí se a gente quiser fazer baseado no histórico, então baseado nos últimos 5 anos. A minha projeção baseada nos últimos 5 anos para 2027. Item 30, exibição do ranking de empresas por contribuição do VAF. Aqui. Essa projeção total de empresas, top 10% e VAF total. Então, aqui ela traz valores, as empresas, né, e o ranking completo aqui, trazendo por contribuinte. Item 31, listagem das empresas que iniciaram e encerraram atividades no exercício. Eu quero fazer uma observação nesse, por favor, projeção automática de impacto financeiro por variação no VAF. Essa projeção automática, na realidade, é feita por 2 anos bases, certo? E é feito um cálculo sobre isso. Não é dessa forma. Agora sim. Porque aí ele nos por percentual. Você precisa buscar por ano. Essa A projeção, cálculo, que se calcula Vocês em estão 2 anos. induzindo eles a pensar. Eles têm que dizer qual é a necessidade deles. Você já está causando na sessão. Eu acho que é o correto. Eu acho assim, que a gente está aqui, ó, apresentando o que está causando dentro do esse- próximo item, né? No item ele diz assim, exibição, né? Projeção automática de impacto. Ele não está dizendo assim especificamente, porque isso é possível de desenvolvimento. Se a gente mostra percentual, a gente pode mostrar de outra maneira também. Sim, e Tá, aqui senhor, no só um histórico. momento, só um momentinho, tá? Os participantes alheios à comissão podem sim se manifestar, mas não induzir a comissão. A comissão que vai tomar a decisão. Então, o senhor pode apontar sim, mas é a comissão que decide, tá bom? Porque são servidores, né, que estão designados para essa função e que têm o conhecimento técnico. Então, a comissão decide, tá? Sintam-se à vontade para vocês decidirem o que é a necessidade de vocês, do setor de vocês, tá bom? Ó, nesse dashboard aqui, eu trago a projeção dele Porque qual que é o texto que vai na projeção automática do impacto financeiro por variação de base? A gente não especifica aqui, mas existe outra forma de fazer essa projeção? Só existe uma forma de fazer essa projeção? eu posso mostrar o outro que mostra por ano, que é o que foi mencionado. Tá, deixa nós só chegarmos a um consenso, aí a gente pede para você mostrar, por favor. O Ricardo pensa a respeito. Mas existe outra forma de
Tá, então olha, o que a comissão deliberou aqui é que, de fato, o ideal seria fazer baseado nos últimos anos, tá? Se vocês têm essa condição de desenvolver, ok, mas a gente entende também que o texto da POC, ela não está definindo o critério. Então aqui talvez tenha sido uma falha nossa na hora de elaborar a POC, de não ter definido o critério. Para nós, o ideal é que seja baseado em anos, até por isso que eu fiz a pergunta, mas a gente não pode aqui colocar Exigir uma coisa. parcialmente, porque a gente não exigiu o critério, tá? Então, foi um bom ponto a ser levantado, mas baseado no que está aqui no texto, a gente entende como demonstrado, ainda que a gente vai precisar que isso seja melhorado. A gente gostaria de mostrar que a gente tem algo sim, tá? Justamente, ó, se a gente pegar, por exemplo, a projeção, a gente consegue ver os anos anteriores e abaixo, inclusive, a tendência para essa projeção. Tá? Então, só queria deixar claro isso. Desculpa, não entendi. Por exemplo, a gente falou sobre projeção, né? Matemática de impacto. A gente tem gráficos, por exemplo, que mostram que a gente pode passar isso para a parte de projeção, que é justamente esse, onde mostra de anos, tá? E embaixo, inclusive, em texto, a tendência dessa projeção. Tá bom? Só para deixar claro que isso a gente até tem no sistema. Perfeito. Não tá... É porque aí no dash de vocês, de fato, ele está, né, o histórico, né? Então ali de 2025 para trás. Como a projeção a gente imagina que sejam os anos seguintes, baseado nesse histórico seria a projeção para frente. Mas não está estabelecido aqui o critério no item da POC, então... Tá, tudo bem. Bom, voltando no item 31, né? Perfeito, 31, né? 30. 31, que já mostrando já. Isso. Listagem das empresas que iniciaram e encerraram atividades no exercício. Aqui traz um impacto em gráfico, né? Quantidade de novas empresas encerradas e o valor mínimo. Então aqui o impacto individual do valor por empresa, Nossa, em cima, traz né? Impacto. isso e uma crescente. É possível fazer exportação das empresas, Sim, né? sim. Não é só o gráfico. É possível imprimir também, tá? Aqui está bem a listagem das empresas. Aqui, como é uma base de teste, então. De apresentação, né? E essa funcionalidade de exportação não está descrita aqui, mas é sim possível fazer a exportação. Então, mas uma parametrização. seria interessante se a gente pudesse ver uma listagem das que encerraram atividades, por exemplo. Teria uma lista, não só o gráfico? Porque a listagem das empresas que iniciaram e encerraram as atividades no município. Ali ele tem um gráfico. É a 31, né? Isso. Ah, tá. Então, a listagem das empresas, início de atividades encerradas e exportar aqui. E os campos aqui também é ajustado, tá? A listagem só serve duas empresas. Que é a base de teste, né? De É demonstração. base de apresentação. Falando disso. Item 33. Importação automática dos 32. Indicação, é que está atrapalhando, que às vezes está aqui. Indicação do impacto da entrada e saída de empresas no VAF. Isso, aí o impacto é aqui nesse outro botão que eu tinha comentado, né? Aí novas empresas encerradas e o saldo livre. Ok? Item 33, a importação automática dos parâmetros do manual do DIPAM. Tá. Parâmetros de PAN, então tem a importação aqui do arquivo ou importação automática via API. Tá? Aí aqui traz parâmetros válidos, abertos e os parâmetros configurados aqui. Tá? Perfeito?
é o parâmetro de PAN. Importação. Possibilidade de importação automática. A importação automática é a importação via API, mas é possível fazer via arquivo também. Tá? E aí tem aqui os parâmetros configurados e o status dele. Deixa eu só fazer uma pergunta com relação aos APIs, tá? Desculpa, de repente estou até fugindo de novo aqui do tema, mas a gente tem um RP na prefeitura, onde para nós trabalharmos com relação aos APIs de integração, ele exige um longo período de desenvolvimento junto às diretrizes, parametrizações das organizações e tal. E acaba que um pedido simples leva aí 4, 5 meses. Vocês já têm esses APIs de captação automática dos dados, ou precisa ser desenvolvido ainda? E se sim, qual é o tempo normalmente que leva para desenvolver? A gente tem várias outras, você fala, empresas de Integração. né? Qual que é o RP de vocês aqui? Nós usamos Soner. A Sônia? Isso. Já realizamos já. A gente faz Integração em outros com municípios. Sony, faz integração com qualquer Braço, violinos, malha-pedreira. Não é necessário um desenvolvimento a longo prazo e tal. O sistema já está preparado para receber essas integrações. Então, mas por exemplo aqui, né, essa importação automática dos parâmetros do manual da DIPAN. Esse manual ele é disponibilizado com as diretrizes e parametrizações. Esse API para captação desse manual você já tem desenvolvido? Sim. Tá. Isso aí. Voltando ao item 34, análise automática dos CFLPs autorizados e CFLPs declarados. Aqui no item de análise, CFLP autorizado e CFLP declarados. Então, traz também uma legenda, conformes, divergente e uso indevido. E a listagem dos autorizados e declarados, o adual, o contribuinte, a descrição, quantidade de notas e o status. Lembra que eu falei de status? Não dá para ver que é a mesma. Só um minutinho, só para constar, está presente aqui a doutora Tânia, tá? Que é a nossa assessoria de licitações, tá bom? Perfeito. O item 35 é o relatório de FD, CFLPs e energia e transporte. Aqui na análise tem relatório de FD, CFP, para o contribuinte, CFP, qual é o setor, porque ele também traz a separação de energia e transporte, qual é o período, o ICMS, o total e a possibilidade de imprimir o relatório. Você pode gerar esse de PDF para nós, por favor? Ó, ele traz contribuinte, Exibição, número E o de 36. transporte também, foi só energia, né? Apareceu no relatório. Vamos lá. Item 36. Exibição dos gráficos evolutivos de VAF e IPM. Item 36. No histórico ele traz VAF, né, a evolução do histórico da VAF por ano. E aqui o histórico do IPM também ele traz o MESH, né, qual a posição e a evolução por ano. Item 37 é a exportação de relatórios CSV, XLS, PDF. Aqui na exportação tem a possibilidade. Aqui mesmo. A exportação do relatório da IBM. E no VAF, a exportação do relatório do VAF.
Vocês querem que ele mostre PDF, essas coisas? Nós vimos nos outros lá que ele tem a opção Isso, né, exato. de gerar CSV, XLS, PDF, Isso. mas se vocês puderem só abrir a tela, só para a gente validar o item, a telinha onde aparecem as opções de geração. Geração de relatório vai ser Isso, da exportação, porque aqui ele fala de relatórios, né? Então, algum relatório, só para validar. de algum relatório, ó. Aqui tem a opção de exportação, CSV, Excel, PDF. É isso aí? Ah, perfeito. Bom, agora a gente vai para o módulo FPM, né? Repasses Federais IR e IPI. Só interrompendo um minutinho, Sara, eu consegui um outro aparelho e eu acho que esse vai conseguir mais autonomia a hora que você precisar trocar, se quiser trocar. A única coisa é que o carregador é tipo C, né, o que você tem aí. Então, esse aqui é o outro celular da comunicação. O Tá. Zé ia usar na gravação do hospital, só que aí eu acho que ele vai usar o dele. Ah. Caso aconteça alguma coisa, eu, por Enfim, favor. então tem um backup aqui. Perfeito. Tá? Obrigada. Retomando, né, o módulo FPM, Repasses Federais IR e IPI. O item 38, exibição do painel de repasses FPM mensal e decente. Então aqui, ó, tem o painel geral, os repasses mensais do ano de 2025, né? E a variação total é passado, decente, variação descendial e decente dos recebidos. Isso O aí. Desculpa. Aí não tem dizendo município, não tem dizendo aquela coisa totalmente O senhor já genérica. está alterando. Ou não? Com licença, qual que é o nome do senhor? José Nilson. José, agora a sessão é para a comissão fazer a avaliação. O momento de perguntas e respostas será ofertado ao final. Então, se o senhor tiver algum apontamento, pode anotar certinho, que ao final será dada a palavra, se o senhor tiver alguma manifestação, se tiver qualquer tipo de apontamento, ao final. É que nesse momento não pode ter interrupção, senão vai atrapalhar a economia da sessão. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Eu queria ver o descendial, porque aí você mostrou o mensal. E o descendial? Descendial, ele vai trazer no histórico, acho que esse tem algum não, para poder, a gente fez aqui, ó, detalhamento descendial, tá? No descendial, variação entre descensos. Ok? Seria isso? Bom, ele mostrou ali no mensal. No primeiro eu mostrei o gráfico, Isso, do tá? mensal. No mensal. Isso, mensal. E é porque ele pede, né, gráficos. Ali geral, onde tem a variação descendial, ele está com uma cifra ali. Infinity percentual. Ali não seria o que você clicaria para aparecer esse descendial? Não, E aí a esse- gente. Ah. Desculpa. É que aí a gente imagina o seguinte, ali está repasses mensais 2025. Não daria para clicar ali e mostrar repasses Eu descendo. por descende? Sim, é possível sim. Tá? Mas eu trago aqui, eu consigo trazer o histórico do descendial. Tá? Variação entre incêndios e o valor descendial. Mas é possível sim habilitar o botão para ele trazer essa informação. Se quiser já clicar no próprio aqui, Isso. né? No quadro, é Exatamente. possível sim. É possível. Tá. Fazer a exibição, né? Tá. Na verdade, desculpa ainda insistir nesse descendial, porque isso é algo que a gente utiliza lá, porque senão a gente tem que fazer formulinha no Excel para dividir por 3 ali o mês, né? Mas é possível mostrar um desses valores que vocês mostraram, no mês de janeiro, por exemplo, mensal, o valor exato dele no descendial, dividido por 3? É possível, como eu não conheço a análise em si, eu conheci do sistema, mas se a gente não conseguir mostrar aqui com todas as funcionalidades desse módulo, é possível fazer qualquer integração, qualquer parametrização
tá? Para trazer a informação mais rápida para você, Tá. tá bom? É que, de fato, aqui na verdade é um item, né? Então, o ideal seria a gente ver esse descendial e validar ele. Tá. Ainda que seja passível de desenvolvimento, né? Mas Sim. como esse item aqui ele é bem específico, seguindo o critério dos demais itens. Tá? Então, inscrição de painel de repasses FPM, mensal e descendial. Eu consigo trazer aqui no painel geral o mensal, né? Com a possibilidade de variação descendial aqui por esse botão, e o descendial eu consigo trazer aqui pela variação de descensos. Mas eu entendi que você precisa gerar um relatório a partir, né, desse descende. Na verdade, o que nós precisamos aqui nesse painel é basicamente o que você tinha demonstrado no mensal, né? Então, por exemplo, janeiro, 1.500.000, descendial de janeiro. Então, ter as 3 fatias ali, que é 500, 500 e 500, que formou 1.500.000. Essa é a nossa ideia por mensal e por descendial. Já vou anotar isso aqui. É isso, né? É isso que vocês entendem, né? Mas isso não foi demonstrado. Não, isso não foi. Aí esse não foi No demonstrado. caso mensal, né? Então seria do jeito que você entende, né? Não sei como que vocês poderiam colocar uma observação nesse caso. Aí, César, eu acho que esse daqui, não, né? Porque é mensal e descendial. Então, o fato de ter só o mensal aqui, mas não o descendial, ele não é um parcial. Porque é isso, é uma função que a gente precisa, né? Mensal e descendial. Talvez a gente não tenha entendido dessa maneira, mas correto. Mas tudo bem, eu acho que é o primeiro não, então estamos no 38, tá? Acho que tá ok. A gente gosta de acertar 100%. Mas, bom, eu tô. Viu? Peraí que eu tô falando pela comissão toda hora. Não, eu sou o que falo demais. Tudo Vou bem. deixar vocês falarem. É isso que vocês entendem também, né? Perfeito. Tudo bem. Item 39, então, importação automática de dados FPM publicados pelo STM. Isso também aqui na importação é possível fazer via arquivo ou importação automática via API. Gera o arquivo e aparece nesse log de importações abaixo. Também é possível de colocar para imprimir. Não, é também o campo de impressão, mandar para planilha. Esse daqui ele fala que é uma importação automática dos dados do STM. Já tem a API desenvolvida para fazer essa. Exato, sim. Ainda mais se vocês utilizando o sistema de gestão pública, terem uma empresa conhecida, fica muito mais fácil até a integração com outras coisas também. Tá. É que esse específico ele é do STM, né? E eu sei que é mais difícil vocês demonstrarem aí uma API, porque eu sei a quantidade de códigos que precisa ser feito. Mas como vocês têm ali o botão para fazer manual, vocês conseguem fazer uma demonstração igual a gente fez nos demais? Eu não vou conseguir fazer a importação. Não dá para pegar nenhum arquivo lá do STM agora? Vamos ver se a gente consegue. Não. Ele não vai. Não vai fazer a importação. Não vai. Mas aí. Esse é o segundo não? Esse é o segundo não. Ok. Item 40, importação dos coeficientes municipais oficiais. Aqui, deficientes. A importação, né? Feita por aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Grande.
pacote de dados. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer a importação. O arquivo recebido será processado na importação dos beneficiários. Ok? Tem um arquivo menor que a gente consiga importar, só para demonstrar na importação. Ó, arquivo recebido será processado na importação dos coeficientes. O ideal, César e Sheila, seria que vocês pudessem demonstrar, né, a importação, pelo menos um dado depois da importação. Olha, esse dado veio dessa importação aqui. Deixa eu pensar como mostrar. Ele sabe que tem a funcionalidade, porque senão como que eu posso demonstrar isso para vocês sem uma base? Tá. Vai ter aqui, né? É possível, desculpa, é possível, por exemplo, eu vi que vocês têm ali o índice de alguns arquivos já que vocês importaram. Fazer a exclusão dele e subir esse arquivo de novo para a gente já é o suficiente. Que nem ali, por exemplo, né, o primeiro ali da lista, ele é um valor de 118.917, que é um arquivo populacional. Excluir aquele ali e subir esse mesmo arquivo de importação só para ele aparecer. A gente não vai ter esse arquivo. Esse arquivo em si não vai ter esses arquivos aí dessa base para demonstrar. Então aqui vai ser. Não pode pôr não. Tá. A gente vai conseguir demonstrar para vocês aqui nessa base. Ok. Importação demonstrativa do Banco do Brasil, serve não? Então, do Banco do Brasil também, a gente não vai conseguir porque não tem nessa base aqui. A gente tem a funcionalidade do sistema, inclusive, a gente pode mostrar para vocês, né? Mas, tá vendo? A gente não tem como fazer porque a gente não tem o arquivo. Não, é compreensível para nós, né, que a gente está vendo a tela com a funcionalidade, Sim. mas como o item ele pede para demonstrar essa importação, Não, a gente não. precisaria ver. Não, perfeito. Até na hora que você viu que tem um botão de importação, Tá. enfim. Mas tudo bem. Vamos lá. O confronto automático de FPM previsto e FPM repassado. Aqui na análise, eu consigo trazer esse confronto de informação, total previsto, total repassado, diferença e a divergência. E aqui, previsto, repassado, né, e traz ali as informações aqui do quadro de cima. Esse é o item. 42. Ele não está pedindo, tá? É só uma curiosidade, mas ele não separa por IR e por IPI aí, né? Aqui ele não separa. Ele traz o consolidado Isso. do FP. Nesse caso, sim. 43. Relatório de variação descendial dos repasses. Então, esse é a variação dos incêndios, né? Detalhamento do descendial, valor líquido, absoluto e a variação. Esse serviu, né? Então, Essa esse parte serviu. é a inclusive, né? variação dos O descendios. outro já não. O painel não deu. 44. Exibição de consistência entre valores federais e créditos bancários. Isso aqui, total de inconsistências, pendentes e o total da diferença. Inconsistência federal e bancário. Então, ele traz aqui a data, a divergência, o valor federal, bancário e a diferença. Possível exportar também. O histórico do item 45. O histórico de coeficientes dos últimos 5 anos. Isso aqui é a variação, né, de 24, e no gráfico ele traz os últimos 5 anos e o comparativo por exercício. Item 46. Relatório de memória de cálculo do coeficiente. Aqui nos coeficientes, memória de cálculo municipal e a composição, né, inflação, coeficientes, fatura da renda e a participação. Então, aqui
da memória de cálculo e é possível fazer a exportação também. Ok? 47, relatório de evolução anual do FPM. Isso aqui, nesse relatório, eu trago uma meta do valor bruto, valor do crescimento, o DESH, né, comparativo, e o comparativo por exercício e a opção de exportar. 48, filtros decêndio, estado, classificação e valor recebido. Filtros de incêndio, aqui ele traz, como os dados fictícios é de base, eu consigo trazer Da direto estado. do estado e classificação e valor recebido. Lá na opção de filtro, quais opções que você tem ali mesmo? Decêndio, mês inicial final, valor mínimo e máximo. Tá. Aqui a gente tem o F, mas a gente Só nesse filtro, 49. Isso não tem a F. Não tem aí porque a gente já trouxe direto aí. Preço de incêndio, valor recebido. Não. ele tem o filtro por decêndio e ele tem um por valor recebido, mas o de OF de classificação não. Exato, verdade. Então esse é parcial, certo? 49. O parcial ou não, porque aqui ele teria que representar os quatro. Ou existe ou não existe. Tudo bem, não tem problema. Isso é muito simples dentro do sistema, né? É mesmo Ok. colocar um filtro. Não, esse é não. 49. Comparativo entre municípios por coeficiente e valor recebido. Tá, então aqui base, tem base, o município aqui teria todos os municípios, né? Então o coeficiente, população, e a tabela comparativa, se fosse aqui base, fosse outros municípios, né? Mas para ter esses outros municípios aí, eu sei que nós estamos falando de dados fictícios, tá? Sim. Mas enfim, essas informações, principalmente dos outros municípios, porque é algo que não tem jeito, a gente quer sempre saber como está o vizinho. Sim. Esses dados a gente tem que solicitar para vocês que tenham dado do município, ou Não. na base que vocês pegam Não. já vai trazer tudo? Não, esse tipo de cruzamento, né, o sistema já vem pronto, tá, com relação a isso, principalmente cruzamentos com os outros municípios. Se sejam dados abertos, né, óbvio, né? Sim, esses dados aqui costumam ser dados abertos, Sim, né? perfeito. Tem o próprio dashboard que a gente Perfeito. consegue nos sites governamentais, né? Sim, sim. A gente consegue fazer cruzamentos no âmbito federal, municipal e estadual. Em qualquer sistema nosso, tá? Tá. Vocês estão chorando o valor recebido? O valor, deixa eu ver se você Olha. puder mostrar o valor recebido. O comparativo. Aqui, ó, É, coeficiente, população, verdade. O valor recebido também não demonstra aqui. Então, Tá, então esse é não. exportação dos relatórios em formatos abertos. Tem 50. Tem 50, então aqui é exportação. Ok? Ok. Vamos lá. Módulo fundando. Desculpa, só. Eu sei que
já teve a recomendação para fazer essas perguntas, mas eu não aguento. Se a gente precisar em TXT, por exemplo, é possível implementar? Módulo matrículas, repasses educacionais. Então, item 51, importação automática dos dados do FUNDEC, STL, MEC e INEP. Isso, nesse caso aqui, a importação da API, né? Tem aqui os 3 botões para fazer a importação. Como é que eu posso? Aqui, ó, tem a data do histórico, que foi solicitado. A gente sabe que esses dados aqui, eles são através de convênios. A gente tem esse entendimento que uma vez que vocês estiverem aqui no município, a gente vai precisar fazer o convênio. Mas eu acredito que, mesmo com dados fictícios ou dados que vocês tenham de outro município, vocês conseguem demonstrar, assim como a gente solicitou nos outros, a importação e a demonstração de um desses dados importados, tanto do SPN, do MEC e do INEP, Então, ou do FND, que seja. eu solicitei aqui, ó, 19/3, tá? Solicitei agora o STM e fiz uma importação automática. Deixa eu ver aqui na INEP. Ó, 19/3, tá? Fiz a importação agora aqui do FND. Tá? Mas Ele esse- atualizou aqui o histórico de importações. Tá, mas ele não está aparecendo ali nem a opçãozinha para a gente selecionar o arquivo. Porque, imagina, tudo bem, vai ser via API, né? Mas se eu tiver uma base de dados, porque ali ele é ou via upload ou via API. Então, se eu for fazer via upload, é possível você demonstrar o arquivo aparecendo a opção ali para você escolher o arquivo? E a Nesse nessa caso base- aqui, ele está parametrizado para fazer via API. Eu não sei como vocês vão classificar. Na verdade, Importação dos né? dados, É né? automático, automático, né? Importação automática é via API. A gente simulou ali de forma automática, né? Tá. Você- Ok. O item 52, importação de dados DEC. Importação de dados, importação deve recebido, processado. E não vai aparecer no histórico também. Ele só dá o alerta que ele fez a importação. Fez a importação. Tá? Mas a gente consegue ter alguma forma de mensurar que teve alguma atualização após essa importação? A validação da importação, né? Isso. Não. É porque imagina no nosso cotidiano, né, a gente tem a informação ali. E, óbvio, às vezes a gente tem as anotações à parte também, mas entendendo que a gente não tem esse dado atual, eu fui lá, fiz um upload do arquivo, ou vocês fizeram um upload do arquivo para nós, como que eu sei que entraram dados a partir desse upload? Então, além É da uma importação- confirmação que subiu essa informação de fato. Ainda que você tenha um alerta, eu preciso que os meus dados eles tenham sido atualizados. Então, além da importação, então seria também um log. Não necessariamente um log, né? Vocês já demonstraram. Eu, na verdade, só queria ter ali, né, a visualização. Da atualização dos dados. O número tá tal, subiu o arquivo, mudou o número. Então aí eu sei que de fato fez o upload do arquivo. Quando é na implantação do sistema, todas essas informações elas vão ser demonstradas para vocês, entendeu? Na importação tem um período, né, de adaptação do sistema, tá? Então acredito que terá um treinamento ali dentro do sistema para você conseguir visualizar esses dados, tá bom? Essa atualização, no caso a importação dos A dados. importação dos dados. Isso. Então, mas entendo e de fato a gente vai precisar mesmo dos treinamentos.
Mas assim, para a demonstração aqui da POC, a gente precisaria entender também que, tudo bem, você fez ali o procedimento de importação. Ok, apareceu ali a flagzinha dizendo arquivo importado. Tá, mas atualizou a base? Porque a importação do dado, na verdade, é para atualizar a base. A gente precisaria ter essa visualização do valor atualizado a partir da importação. Vocês conseguem demonstrar isso para nós? Essa base aqui não. Essa aqui não. Consegue fazer importação, mas não visualização. Só aparece a visualização de forma rápida ali. É que vocês entendem, né? Que tudo bem, a gente está visualizando aqui, mas e a gente entende que vocês têm um sistema que vai fazer tudo, mas para nossa avaliação aqui, só o fato de vocês abrirem janela, escolher o arquivo, aparecer a flag, ele não demonstra que de fato importou o dado, porque eu não vi a atualização desse dado lá. E o que se exige aqui, na verdade, não é a ferramenta, né, a funcionalidade de importação, é a importação. É a importação. Tá, então esse é não. Tá? 53. Cadastro estruturado de matrícula por escola e rede. Então, e nos dados eu tenho cadastro das matrículas, matrículas brutas, ponderadas, a escola, o fator e a rede municipal ou estadual. Né? E ele é bem estruturado, escola, rede, as matrículas, valor, fator e ponderada, se tem a opção de fazer exportação também, no relatório. Esses dados eles são todos fictícios, mas eu estou vendo uns nomes conhecidos ali embaixo. Algumas coisas a gente tem que buscar. Então. Porque de cabeça é difícil. Por exemplo, essa AMF aí, a Niso Teixeira, eu já passei horas instalando computadores lá. E, enfim, esses dados vocês escolheram de alguma... De dados abertos mesmo. Legal. 54. Cálculo automático de coeficiente municipal no DEC. Então, aqui no cálculo do coeficiente, depois de subir os arquivos, recalcula o coeficiente, né? Ele vai dar um check aqui de cálculo atualizado. Como não subiu novos arquivos, né? Ele não atualizou, tá bom? Mas tem a opção aqui, recalcular o coeficiente. 55, relatório. Só um minutinho, por favor, Sérgio, só para ver se está tudo aqui. Tudo ok? Sim, pode prosseguir, por favor. 55. Relatório de matrículas ponderadas por unidade escolar. Isso, de matrículas, por unidade escolar, a nome da escola, a rede, a etapa e a quantidade de matrículas, podendo fazer a exportação também. Tem o ponderado. Item 56, o confronto de valores estimados e repasses recebidos. Então, o item 56 é uma análise, estimado e recebido. Então, estimado anual, recebido anual, a diferença e a divergência. E aqui o relatório, né, confrontando os dados e trazendo a diferença, variação, podendo também exportar. Item 57, comparativo entre municípios, coeficiente, matrícula. Então, aqui também na análise, comparativo, aqui já traz outros municípios. Entre municípios, né, do coeficiente, matrícula e a nota do IDEC, podendo também exportar. Esses municípios a gente consegue escolher qualquer Sim. um ou a gente vai precisar pedir para vocês? Não, isso daí já tem, todos os municípios. Você vai querer analisar, né? Era só isso que precisava naquele outro de recebidão, né? Exatamente. Então, vai cobrar o Era só isso. O prefeito foi visitar o prefeito da cidade tal. Ele vai chegar aqui e ele vai falar assim, mostra o nosso comparativo com a... Então eu não vou poder falar assim, prefeito, eu preciso pedir para a empresa adicionar um botão ali para eu fazer esse comparativo. Porque ele vai querer na hora. Então eu vou ter qualquer município ali para fazer. Sim, sem dúvida. Vai ter um pombo lá onde você vai poder fazer a função.
Bom, item 58, é isso, né? 58. É o relatório de repasses detalhados por decêndio. Nesse relatório, ele traz o valor previsto, total líquido e registros. Então, Esse item aqui a gente chama Não tem o decêndio, né? Decêndio, Tá. tá? Mas é possível Sim, implementar. sim. A gente já tem os dados, né? Já tem de onde buscar dentro do sistema. É um filtro aí. 59. A evolução histórica das matrículas e repasses. Isso aqui, quantidade de matrícula 2025, ele sempre traz sempre no último ano, né? Passa lá o valor. E a evolução aqui das matrículas por repasse e o credor per capita. E a evolução histórica aqui em relatório. Bom, 60. Memória de cálculo completa do Fundeb. Aqui. Memória de cálculo, vou mostrar esse, né? Matrículas calculadas, coeficiente, receita estimada, detalhamento da memória, né? Item, Que você descrição. tinha mostrado era do FPM. Foi, né? É. Total de matrícula. Perfeito? Ok, senhores auditores, pelo amor de Deus. Sim. Vamos lá. Módulo IPVA. Item 61. Só um minutinho, por gentileza. Na verdade, a gente não exige que sejam dados reais, porque tem dados que têm que ser conseguidos à base de concurso. Então, uma vez que a gente libera fictício para uma base, fictício para todos, para demonstrar a realidade. Desculpa. A sessão vai ser suspensa, tá? A sessão será suspensa por 5 minutos. Às 11h14 retomamos a sessão. Perfeito. Continuando, item 63. Reportação dos repasses do Banco do Brasil. No 61, né? Não, é isso, gente. Vai começar um módulo novo. Isso que mostra. É verdade. Perdão. Módulo IPVA. Importação da base de veículos sonatários. Isso aqui, no detalhamento, né? Administrar, fazer a importação, ela será também via API, tá? Aqui no processamento. Nesse também eu não vou conseguir demonstrar os nomes de importação ou atualização de dados. Ok? Só um instante, por favor. Esse daqui não é uma importação automática. Ainda que não sei se tem alguma outra forma de fazer manual, ou vocês é automático mesmo. Então, você na tela. Mas aí a gente precisaria, assim, configurar por lá, né? A gente falou da importação e a importação seguradora. Ele está demonstrando que é a ferramenta, mas não Tá, mostra a importação. Tá, então eu acho que a gente precisa seguir, né, a mesma regra que a gente adotou para os demais itens. Aí vocês conseguem demonstrar para nós a importação e o dado depois da. E aqui, na verdade, é a base de veículos, né? Então, se a gente conseguir identificar a quantidade de veículos sendo alterada, algo do gênero. Eu não vou conseguir demonstrar com essa funcionalidade na importação. Não. Segue a mesma linha. Sim. E o item 62, Isso. importação do Cefaz, arrecadação, pagamento e situação cadastral, segue a mesma linha também. A gente não vai conseguir demonstrar por causa da base. Tá. Importação. Então, não. Isso.
Importação de repasses também. E o item 63, que é a importação do CEPAS do Banco do Brasil, também segue a mesma linha. Ok. Para a gente também não perder tempo, porque a gente tem a funcionalidade, a gente pode até demonstrar para vocês, mas não vai ter base para gerar isso daí, tá? Vocês entendem também o nosso posicionamento, Não, né? É visível que vocês têm ali, né? Mas o descritivo do item ele pede a importação, Perfeito, então perfeito. a gente não consegue aprovar. Não, tudo bem. Item 64, exibição consolidada da frota municipal por categoria. A frota aqui, consigo visualizar Automóvel, por categoria, né? E a quantidade, o teste e detalhamento aqui para exportar o relatório e aqui a importação dos veículos também. No caso, se eu subir aqui o arquivo, ele não vai atualizar a data. Então, aqui é a demonstração, né? Exibição consolidada da frota, então é aqui, tá bom? Ele tem só esse tipo de categoria para caminhão, né? Porque caminhão a gente sabe que tem mais categorias. Sim. Tem os outros. Sim, como é, né, em demonstração e tal, a gente pegou os básicos e fez a demonstração, mas é possível sim ampliar aqui as categorias. Se fizer um caminhão bulk, essas coisas assim? Porque os Médio porte, médio porte, tem quantidade de eixos, né? Tem Eixos. 2 eixos. O item 65, confronto Cefaz e Senatran, divergências. Então, o confronto aqui é na análise, Cefaz e Senatran, total de divergência, cadastrais e fiscais. Então, o confronto entre as bases, né, placa, na mão, campo, valor Cefaz e Senatran. Tipo, né, e é possível exportar também. Deixa eu ver se traz outras informações. Ok? Só um instante, por favor. Ele tá pegando ali do Cefaz, e aí no Senatran aquelas placas ali não constam, certo? Qual que é a divergência que está sendo demonstrada? Não estou enxergando ele. Tipo de divergência cadastral. Mas pode haver outras divergências, certo? Ali o que ele está trazendo é que aqueles veículos ali, eles têm na base do Cefaz. O que seria esse campo valor Cefaz? Tem um sim e um não. Ali ele teria que trazer o valor do imposto, né? Porque eu entendo que ali nesse item, ele está dizendo que consta na base do Cefaz, mas não consta na base do Senatran. Então, na base do Senatran, ok, é não. Mas tem uns ali que está sim. E aí, na base do Cefaz, deveria estar tudo sim, mas tem uns que está não. Exatamente. Verdade. Busca dados. Buscou a forma correta aí dessa análise. Mas aqui também é passível de parametrização, tá bom? Tá, mas para De demonstração. valor, de cadastro. Então, mas a divergência seria isso, está presente numa base ou outra, né? É só isso. Qual que são as divergências que ele demonstra aí? Então, aí, na verdade, o que ela não está demonstrando o valor, mas teoricamente não precisaria pelo nosso descritivo, porque, tudo bem, a gente falou divergências num genérico, né? A gente poderia dizer divergências de valor, divergências de quantitativo. Ali, pela demonstração, é como se fosse a divergência de cadastro. Tem no Cefaz, mas não tem no Senatran. Contudo, a informação está confusa, né? Porque está sim em um e não no outro, mas está não no outro e sim no um. Então, valor, então, não só a palavra valor, né? Mas o fato de aquele campo, De um cruzamento isso, o não cruzamento tá- de dados. Esse confronto de divergências ele não está atendendo. Então, esse nesse caso vai ser não ou É não. parcial? É não.
Exibição de veículos isentos, baixados e pendentes. Exibição. Tá. Item Em frota, 66. isentos, isso, item 66, que são veículos isentos, baixados, então aqui traz os isentos, baixados, pendentes. Ok? Nossa, volta lá porque aparece a categoria, né? Isento, aquela outra lá, baixada. Ok. Se tiver mais algum item também, depois é possível Tá. colocar, tá? Mais alguma coisa. Relatório item 67, relatório de PVA lançado e PVA pago. Aqui na análise, IPVA lançado, IPVA pago, diferença, taxa de inadimplência e no. Deixa eu só a placa, o modelo, ele deve trazer aqui, foi lançado, pago, e o estado civil da adimplente, inadimplente. No caso, só E a possibilidade também de fazer a exportação do relatório. toda a E aí tem 68, relatório de arrecadação do... Só Sim. com relação a esse item da frota ainda, esse valor que vocês estão trazendo aí de PVA é o IPVA lançado, ele não é o apurado, né? Isso. Exato. E aí eu pago e trazendo aqui a diferença. Bom, Seguindo o item 68, relatório de arrecadação dos últimos 5 exercícios. arrecadação nos últimos 5 anos, ele traz o lançado e arrecadado e taxa de inadimplência, né, aqui no respectivo, e o detalhamento anual. Lançado, arrecadado, adimplente, veículos e avaliação. É possível fazer a exportação também. O item 69, o relatório comparativo de créditos apurados e repasses realizados. Tá. Aqui em análise, créditos apurados e repasses. Então, créditos apurados, repasses realizados e total da diferença. Ele traz aqui também um relatório. Podemos exportar e imprimir. Itens... Só uma pergunta com relação a esse item, e aí eu fiz essa pergunta lá no IPVA lançado. Eu consigo visualizar, de novo, sei que são dados fictícios, tá? Mas eu consigo verificar, por exemplo, no mês de janeiro, desse período que vocês pegaram aí, o que foi lançado e aí ter uma correlação do que foi apurado? Né? Detalhamento, isso? Porque em teoria o que foi lançado é o global, o que vai vir para o município é o apurado. Então, da informação do janeiro de 2024, eu consigo ter a correlação do que foi lançado e do que foi apurado? A correlação a partir do cruzamento de dados, consegue sim. Eu não consigo demonstrar para você, mas o que foi apurado e o que foi pago, né? Repasse realizado, é isso? Os analistas completos. Você fala a lista Depende, está consolidado, né? É, consolidado. exatamente. Na verdade, o primeiro lá é o geral, né? Que é o lançado. E esse daí é só o que de fato é do município. E aí tem um percentual que é o do município. Então, na verdade, o que eu queria avaliar é do que foi lançado no total lá em janeiro, qual foi o percentual que se tornou esse crédito apurado. Porque, por exemplo, ali em janeiro, 850? Isso. Nossa, eu tô... você usa óculos. 850 mil. Você consegue mostrar o total lançado lá de janeiro de 24? Porque ele tem que ser um valor maior do que esses 850 mil. Né? Valor lançado. Isso. Certo? Isso. Valor lançado. De janeiro de 24. Por mês, né? Por período. Porque é aquele que a gente analisou ali, né? A gente pegou só um. O janeiro de 24 é 850 mil, do apurado. Então, o lançado, ele tem que ser maior, de repente até o dobro desse valor apurado no mesmo período. Você fala nesse relatório aqui. Não nesse relatório, né? São duas coisas distintas. Você está mostrando agora para nós o que é o apurado. O apurado é só o que o município recebeu. Ponto. Então, para a gente confrontar se esse dado está trazendo de fato o apurado, ele fez a fórmula de cálculo a partir do lançado e trouxe para mim só o apurado. Claro, estamos falando de dados fictícios, mas para saber se o sistema faz de fato esse cálculo, eu
eu preciso ver qual foi o valor lá de janeiro de 24, porque se ele for maior, ok, seu sistema está fazendo a conta e está trazendo para mim um apurado. Se tiver menor, ele não está fazendo essa conta, foi só um dado que vocês lançaram aí para demonstrar. Isso, foi nesse caso sim, ó, lançado, você fala o janeiro de... no caso eu não vou conseguir mostrar por filtro mensal ou anual, tá? Aqui ele vai trazer por veículo, foi lançado em pago, e Mas esse total... Tudo bem, mas aí esse IPVA lançado aí, ele é o de 24? Porque mesmo que você não traga mensal, imagina que sejam os 12 meses. Se for 12 meses e está 139, como janeiro de 24, só o apurado ele está 850. Sim, entendi. Você fala que a sua preocupação é se o sistema está fazendo o cruzamento correto. Porque assim, né, de fato, você vai pegar lá a base, e eu sei, estamos falando de dados fictícios, mas você pegou a base e tem todo o lançamento. Então, imagina que no mês de janeiro de 24, o lançamento de Várzea Paulista foi de 2 milhões. O apurado, 850 mil. Então, o seu sistema pegou os 2 milhões, fez o cálculo que é de direito do município e mostrou que o meu apurado é isso daqui. Tá, não tem como você demonstrar porque não é a base real. Mas tudo bem, mesmo sendo dado fictício, se você lançou um valor qualquer lá no total de 2024, o seu sistema tem que fazer o cálculo de qual seria a fórmula para me trazer o apurado. Aí você está trazendo que o apurado é 850 mil só em janeiro. E o total de 2024 é 130, então a conta não está batendo. Então, no caso aqui, para a gente fazer essa análise, eu teria que puxar aqui no valor lançado e pago por um período, né? Por exemplo, 2024, e fazer esse mesmo filtro aqui nos apurados e repasses realizados, para eu ter essa análise. Tá. Esse filtro ele não foi solicitado. Mas não é uma questão. Mas eu entendo a sua preocupação de cruzamento de dado, embora a base seja fictícia, entendeu? Quanto a isso, o nosso sistema está parametrizado para fazer todo esse cruzamento, tá? E trazer os dados para você de forma verídica. Tá. Eu entendi isso, tá? Mas nesse caso é uma questão mais lógica, né? Então, vamos imaginar o seguinte, no ano de 2024, nós, de veículos do município de Várzea Paulista, o total de lançamento foi 2 milhões, no ano todo, certo? Aí, se nós pegarmos o ano todo de 2024, do que de fato foi apurado, vai ser uma parcela bem menor. Então, vamos supor que isso fosse metade, então nós recebemos 1 milhão. Aí você não tem um filtro lá para o lançado por mês como você tem o de apurado. Ok, não tem problema. Pela lógica, então, o seu valor de lançamento ele teria que ser muito maior do que esses 850 mil, já que a gente só está falando de um mês e lá a gente está falando do exercício inteiro. Mas o que o seu sistema está fazendo? Ele está mostrando que no lançamento do exercício inteiro de 2024, foi lançado 130 mil, sendo que no apurado, só no janeiro está 850. Então, ainda que não sejam dados reais, são dados fictícios, mas ele não está fazendo o cálculo. Então, como que eu vou ter a certeza de que quando vocês tiverem as bases reais, essa tela do sistema fez o cálculo, porque se com os dados fictícios ele não fez o cálculo, é basicamente isso que eu estou questionando. Matematicamente Não fecha a conta. Mas é porque a base não foi projetada para esse tipo de coisa, não é na fase de produção, mas tudo bem. Eu entendo que sim, que o item em si do relatório comparativo, ele foi demonstrado. Eu entendo a preocupação, né? Mas, como
gente não está em produção, né? A gente não está em produção e não tem como a gente fazer inserção, por exemplo, de dados aqui. É por isso que os itens de importação não consegue, porque não está parabenizado para isso. Eu entendo, César, ele tá perfeito, né? Minha formação acadêmica ela é da área de TI, então eu sei o que é o desenvolvimento, tá? Então eu imagino que, claro, a gente não está trabalhando com base real, porque eu sei que muitos deles dependem de convênio, tá? Mas a minha fórmula sistêmica, independente do dado que entrou, ele vai dizer assim: olha, o valor apurado para esse município é o percentual X do total do valor lançado. Então essa é a lógica, independente do dado estar sendo real ou não, independente do item estar pedindo isso ou não, mas a correlação dessa informação que está sendo demonstrado, ele não demonstra o cálculo, porque a ideia aqui é fazer um relatório comparativo dos créditos apurados e reparcializado, beleza? Só que, como que eu garanto que esses dados que ele está comparando são os dados corretos? Porque a nossa ideia aqui é não ter que ir, pegar o dado, confrontar com o sistema para saber se o dado está ok. A gente tem que ter a garantia de que, de fato, a gente não tem que se preocupar de forma nenhuma com isso. No nosso entendimento, quando diz relatório comparativo, é a geração do relatório, né? E não é a criação de um relatório, né? É gerar um relatório, que é de exibição, né? Então, Está perfeita a sua colocação, mas é isso. Nesse caso aqui, ele também entra nessa questão de lógica. Vocês demonstraram um relatório, mas a nossa ideia como relatório é ter o dado confiável para trabalhar. Nesse caso, fazendo só essa lógica simples, o dado para nós, nesse momento, não está confiável. Se o dado não está confiável, o relatório não está. Mas é o meu ponto de vista. Só para a gente poder seguir, eu vou pedir então para que vocês entrem em consenso em relação a esse item, se atende ou não. E caso seja negativo, a empresa nas fases posteriores também pode contestar isso daí, pode demonstrar para que a gente não prolongue tanto. Tá? Perfeito, Então, vocês entram em então consenso, essa sim, a gente deixa em aberto. Isso, e depois no final vocês podem conversar sobre Perfeito. isso. Tá bom. E aí depois, caso seja negativo e a empresa não concorde, também haverá as fases que eles podem contestar. Combinado. Tá bom? Tudo bem. Pode continuar, por gentileza. Item 70, exibição da evolução da frota por categoria. Então, na análise da frota, a evolução da frota por categoria e anual também, né? Assim, gráfico e os indicadores de crescimento. Isso, exibição. Isso, exibição da evolução da frota. Tá? Bom, vamos para o módulo auditoria digital. Item 71, painel consolidado de repasses FPM da PVA. Isso, então aqui na auditoria digital tem um painel consolidado, né, de todos os repasses, FPM, FPM e PVA, a composição da receita, evolução mensal por fonte, e aqui o painel consolidado dos repasses. Item 72. Opa, desculpa. Perfeito? Sim, ok. Item 72 é o confronto automático de previsão do repasse por fonte. Aqui, na visão geral, tem o confronto da previsão do repasse de todas. Eu posso selecionar por categoria, né, PM, Fundeb e PVA, tá? E efetuar o confronto aqui. Será que é o seu navegador? Ele está dando um erro de função do Edge? Já
fonte, então é não. Tá. Tem um erro aí. É aquele tipo de erro que você testa É, e não acontece. Aí na frente dos outros ele vai e faz a gente. A gente repassa, né, tudo, né, já não só um dia, mas às vezes acontece passar algumas coisas. E na maioria das vezes é coisa boba de ajuste rápido, mas acontece. Item 73, auditoria automática e divergências críticas. Uma auditoria das divergências informativas, alertas, críticas, né? O tipo de divergência aqui. Ele vai trazer a fonte, o tipo, a descrição, o valor, a data e a ação sugerida. Essa parte de ação sugerida é algo que tem que fazer junto com a prefeitura, isso aqui é só um modelo. Tá? Isso daí é o que No item 74, a emissão de alertas para créditos pendentes e atrasados. Isso aqui, os alertas, né? Tem a opção de verificar alertas pendentes, atrasados e regularizados. Aqui, os alertas, né? Pendentes, atrasados e regularizados, todos, o detalhamento das alertas, os alertas, qual foi a fonte, a descrição, o valor. Ok? O item 75, relatórios consolidados por período, fonte de repasse. Relatórios consolidados por período. Relatórios consolidados por fonte de repasse, então eu vou selecionar aqui a fonte, FM, possível exportar, imprimir, ou Fundeb, exportar ou imprimir e PVA. Exportar ou imprimir. Ali ele está dando só as opções de 2024, que provavelmente foram os dados que vocês pegaram, mas ele tem a opção de um filtro ali para eu escolher outros anos? Sim. Sem dúvida. A gente pode parametrizar aqui, né? Selecionar fonte e o ano. Tá? E a gente pode fazer por combo também, ficar mais prático também, dá para fazer isso, até a inserção de um calendário, caso queira, por ano, por mês. Bom, mas mesmo assim, a questão que é o período de repasse, ainda que nesse momento não tem filtro, ele está mostrando lá o período, certo? Não, mais de um, né? Está mostrando janeiro, fevereiro, março, abril, de 24, mas se a gente se atentar aqui ao texto do relatório solidários por período, bem, né? Não tem o filtro do ano lá, mas ele está mostrando mais períodos. É isso que vocês entendem, tá vendo? Ok. Vamos lá, item 76, histórico multi-exercício dos últimos 5 anos. Histórico aqui, conhecimento acumulado dos últimos 5 anos, por fonte, o comparativo ano a ano e a evolução de exercício aqui. Isso segue a mesma linha, né? Óbvio que aqui é a minha apresentação, depois vai ter, lógico, como para você colocar, né, em 2026, já em 2021, entende? A gente quis fazer exatamente igual que está aqui. Item 77 é a exportação dos dados consolidados. Isso aqui na exportação, todos os dados, tá? Ou dados filtrados, que é a fonte, qual o formato. Vamos exportar aqui todos em CSV, gerar exportação. Então ele traz aqui a exportação, repasse, fonte, período. Aqui não está especificado que tipo de arquivo, mas a gente tem as três opções. Ok, Ricardo? Ok. Infraestrutura, acesso e segurança. Item 78. Comprovação do ambiente totalmente leve, sem dependência local. Bom, acho que, Tá claro que vocês fizeram. Aliás, mostrei esse tipo de navegador, né? tentar achar o erro lá, mas não é.
Ó, nesse aqui, quem terá acesso somente o administrador, tá? Designado pela prefeitura. Então, os usuários, esse aqui. Não, peraí. A gente está no 78 ainda, né? Que tá ok. É, o próximo é o 79, é isso? Isso, agora 79. Ah, tá. Aprovação pelo ambiente web, desculpa. Item 79, autenticação individualizada pelo CPF. É bem fácil na hora do login. Serve para mostrar? No login lá que a gente entrou. Isso, por favor. Com o CPF. Aqui acho que vai ter um campo depois que é de configuração. Isso. Então, esse item perfis, permissões, configurações, módulo, rotina. Então, aqui nos perfis, né, usuário perfis, vai ter administração, auditoria, somente consulta, visualização das bugs, os módulos, né, e relatórios. Esse usuário que você está agora é o usuário administrador, certo? Sim. Tá. Você consegue mudar alguma permissão nesse usuário agora e demonstrar ele não conseguindo fazer a ação que você bloqueou? Vou aqui no cadastro de usuários. Eu estou nesse acesso aqui do Douglas. Não vai bloquear. Peraí. Calma. Olha lá, eu já tenho Relação acesso. de permissão. Ela tem permissões granulares. Aqui no administrador, administração. Vamos colocar aqui, vou tirar permissões do módulo. Nessa base, mostra que tem. Não vou conseguir. Não, essa base não tem. Não sei se estão sim. Não vou conseguir demonstrar. Isso não, a gente só mostra só que tem os perfis e as permissões configuráveis. Aí vocês fazem o entendimento de vocês. Porque é uma coisa muito básica aí, mas é porque não tem essa base mesmo. Até porque a gente tem um item de Tribunal de Contas, inclusive, né, que fala sobre o permissionamento. Então, além de eu ser um cara de TI, ainda tem essa questão de a gente precisa, né, desse permissionamento. E óbvio, vocês têm a tela e eu estou vendo, mas a funcionalidade não foi Essa base não é porque, então, o nosso entendimento era para realmente só demonstrar que existe a funcionalidade, não a execução. Mas vamos ver se tem alguma. A gente aguarda. Tá, por favor. Porque é muito simples isso. Tá. Você tinha que ter feito igual a
parametrizar a configuração das permissões granulares, mas eu não consigo alterar nessa base aqui, tá? Tá, ok. O Então, módulo Vocês entendem isso módulo como e parcial? não, aí a gente entende como não, porque tudo bem, é a tela, mas são os perfis configuráveis que não foram demonstrados na prática entre módulo e rotina. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Vai tentar fazer um cadastro novo? Deixa eu guardar a caneta, porque 2 vezes já eu quase rabisquei aqui a opção. Então. Vai ter que Uma dar sugestão trabalho para também, nós que a dois, gente- né? uma Porque sugestão eu vou ter que preencher tudo de novo. É que a gente pode deixar também como pendente. Pendente para eles Isso. demonstrarem Aí depois. vai ter o período do almoço, de repente Perfeito. vocês verificam Por e nós, depois por nós pode tudo ser bem. assim? Pode, Tá, pode. é o Pode sim. 80. Perfeito. Aí então a gente deixa pendente, Uhum. e depois nós retomamos. Depois Isso. a gente faz a criação de um novo usuário, talvez seja isso. Tá. Perfeito. Perfeito. Item 81 é a segurança com log de operações, data, horário e usuário. Sim, aqui na auditoria, né, também, log de operação, total de log, usuários distintos, módulos acessados, então aqui vai ter o ID, eu estou aqui hoje, 19/3, né, o meu CPF, eu fiz uma ação aqui de desbloqueio, né, de Na tentativa usuário, de. na tentativa de ver lá, e o módulo Tem algum que você administração. consiga reproduzir agora para nós nesse item, tipo uma emissão de relatório, alguma coisa para ele aparecer aí nos logs de operação? Fazer um novo login, Isso, por faz. exemplo? Não, novo login não. Faz uma ação só para aparecer essa nova ação aí no log. Tá. O que a gente pode fazer é tentar bloquear um arquivo. Ou gerar um relatório, porque o log ele vai ter log Sim, de tudo, sim, inclusive do sim. relatório. Gera um relatório e mostra o log. Eu ativei esse João Santos aqui, ó. Ele está ativo Tá. e os logs de operação. Desbloqueio de usuário. Você lembra que eu fiz aqui, que apareceu aqui esse desbloqueio? E agora eu desbloqueei ele lá e apareceu aqui novamente, tá? Então aqui tem dois logs. Vou voltar aqui e bloquear ele. Tá. Deixa eu tirar. E aí eu vou lá no log e ele apareceu aqui. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. 82 é trilhas de auditorias complexas. Trilha de auditoria. Aqui tem o ID, a data, o usuário, qual módulo ele entrou aqui, registro, qual foi a operação, o campo, antes e depois. E aqui tem um histórico, né? Inclusive do o que foi. a gente acabou de fazer. Exatamente. Eu sou o Douglas, tá, gente? Tudo bem? Só eu que acessei. Ok. 83, exibição dos relatórios de acesso. Isso aqui, o relatório de acesso. Então, aqui tem o usuário, o CPF, esse tem outro aqui. Douglas. Ó, tem 2 usuários aqui, ó, Douglas Radar, Douglas Padrinho. E é eu, né? Sou eu mesmo. Eu faço do CPF. Então, o login, logoff, qual foi o navegador e a duração. Tá? Ele possível ele tem uma coluna de IP aí, vocês conseguem também registrar o IP da máquina. Claro, igual lá do. A gente mostra também no usuário, Os também logs, né? a máscara Os logs, os né? logs também. Tá bom? Esse legal. relatório também é possível exportar. Uhum. 84, time mínimo de 99,5 comprovado. Tá, o time, aqui estamos em 99,8. Então, como eu disse, quem terá acesso aqui vai ser o administrador, tá? Não todos os usuários, só para verificar a situação do sistema. O item 85 é o backup diário com retenção mínima de 3 dias. Então, aqui também sistema, backup. Tem um backup aqui do dia 18 e dia 19.
Mesmo horário. Fala aqui, ó, sistema, backup, sucesso, falhas, o tamanho do backup, certo? E o último backup. Esse backup ele é realizado de forma automática ou ele é de forma manual? Configurável. O horário, vocês que determinam. De forma automática. Existem, isso é curiosidade, tá? Existem possibilidades de testes desses backups? Vocês têm base de teste para a gente testar backup? Que a gente só descobre que a gente não tem o backup na hora que a gente precisa subir e aí ele não funciona. Sim. Bom, o item 86 é compatibilidade com navegadores Edge, Firefox e Chrome. E aqui demonstra mais uma vez. Falta só o Firefox, né? Firefox. Verdade. Você já tinha tentado, eu acho que deveria ter tentado lá para ver. Realmente deu uma mensagem de Edge, né? Mas, enfim, né? Como o Chrome, o Edge é base do Chrome, talvez no Firefox ele funcione. Mas aí a gente volta naquele livro, Cara, se a gente ver. Beleza? Ah, logo aí, só pra. Mas entrou já. Perfeito? Ok. Comprovação, ao item 87, comprovação do data center com certificações mínimas exigidas. Esse item aqui é um item um pouco até confuso, né? Porque a gente tem o nosso comprovante, né? Amazon, né? Isso, tem a certificação. A nossa certificação. A gente não entendeu exatamente por que isso, como vai demonstrar isso dentro do sistema, assim? Na verdade, dentro do sistema não, mas se vocês conseguirem abrir a plataforma de vocês, se tiver algum... Porque normalmente, quando tem as certificações da Amazon mesmo, ela tem um itemzinho lá, certificado por, se você abre agora esqueci o nome do servidor da Amazon, mas enfim, quando você está fazendo o próprio login nele, ele mostra a certificação no cantinho, se é o da Microsoft tem a certificação da Azure e etc. Vocês conseguem acessar? Acessar o AWS? O AWS. Essa parte aqui? A base de dados de vocês, o sistema, ele está hospedado na base da Amazon, é a AWS, é isso? É a AWS. Nesse ambiente. Só que esse ambiente não é ambiente de teste, não. A certificação a gente tem, né? Como A gente entra na Amazon e mostra para vocês. Não. Porque isso, assim, até estranhou, né? Tá. Porque será que eles querem um botão aqui para clicar? Não. Tem a documentação, mas é isso, né? Acho que essa certificação, só uma ideia, pode ser pedida no edital, né? Tá, não, tudo bem. Você tem a documentação ali que você comprovou. Ok, tá? Esses são documentos de habilitação lá do TR. A questão é assim, tudo bem. Mas a minha base, né, do sistema, que é um SaaS, ela está hospedado num data center que ele é certificado? Se o data center, se o sistema de vocês é hospedado na Amazon, ok, é certificado. Como é uma base de teste, vocês não estão com ela hospedada na AWS nesse momento, um login na AWS para nós, para a gente entender que de fato vocês têm, eu acho que valida esse item. E caso seja necessário, caso a empresa seja aprovada, a gente pode pedir em forma de diligência também. Tá bom. A gente pode constar aqui no relatório de vocês, que vocês solicitam as diligências, os documentos que comprovam, como constam em edital. Tá. Bom, então deixa assim, depois a gente faz então. Vamos deixar esse vou deixar isso pendente. Aí agora nós vamos suspender a sessão do horário de almoço, tá? Aí essas questões pendentes a gente retoma no final, tá bom? Então a sessão está suspensa e nós vamos retornar às 3h.